Senhoras e senhores, mais uma vez uma boa tarde. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, nós convidamos para compor a mesa aqui, já estão, o presidente da Granbel e da Amig, Vitor Penido, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Convidamos também o pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Márcio Lacerda, para tomar assento à mesa. Ali ele já está. E aqui também a mesa, o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Desculpe, me falhou. Um lapso de memória. E para assessorar os trabalhos da mesa, nós convidamos o consultor de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico da Amig, Valdir Silva Salvador de Oliveira. Vamos convidar também o deputado estadual Coronel Piscinini para fazer parte da mesa. Nós passaremos agora a palavra ao presidente da Granbel e da Amig, Vitor Penido. Bem, gente, dando prosseguimento aos nossos encontros, né? Vamos ter agora a presença do ex-prefeito de Belo Horizonte, o professor Márcio Lacerda, onde vai ter oportunidade de poder, como pré-candidato, de poder expor aqui para a gente, para os prefeitos e para os secretários que aqui se encontram, né? Sobre esse trabalho que na eleição nós vai trabalhar e nós estamos aí firmes para poder escolher aí aquele que tiver a melhor proposta. Com a palavra, então, prefeito de Belo Horizonte, né? O prefeito Alexandre Calil. Como eu disse anteriormente, né, bem-vindo à casa que você conhece muito bem, Márcio, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, e me sinto na obrigação de proferir o mesmo tipo de fala que tive com a Anastasia, sabendo que a missão do próprio governador de Minas é uma missão muito dura, que vai requerer muita valentia, que nós vamos necessitar de uma grande liderança, de coragem, de perseverança, e sabemos que tudo que vier vai ser a longo e médio prazo. Ninguém está esperando milagre, e disse a imprensa lá fora, e repito aqui, o voto do mineiro será quem tocar o coração desse mineiro de uma forma mais verdadeira e mais prática e mais simples possível. Eu só queria dizer isso, bem-vindo, você conhece bem a casa, governou por 8 anos essa cidade, e que Deus te ilumine, que Deus te ajude nessa sua caminhada ao governo de Minas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Márcio Lacerda é administrador de empresas, casado com Regina Lacerda, tem 3 filhos e 5 netos. Nasceu em Leopoldina, passou a maior parte da infância e da adolescência em Inhapim e morou também em Caratinga e Teófilo Otoni. Na juventude, durante a década de 60, iniciou o seu envolvimento na política. Em meados da década de 70, iniciou uma trajetória de sucesso como empresário, criando 2 empresas de telecomunicações com atuação em 16 estados brasileiros, além de Chile e Bolívia. Em 2003, assumiu a função, de secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. De 2007 a 2008, foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E ainda, em 2007, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2008 e reeleito no primeiro turno em 2012. Durante sua gestão, Belo Horizonte recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior pelo desenvolvimento de políticas públicas de sucesso que serviram de modelo para cidades do mundo inteiro. Em 2015, foi eleito presidente da Frente Nacional de Prefeitos, cargo que exerceu até abril de 2017. Senhoras e senhores, lembrando que o senhor pré-candidato tem até 50 minutos para expor seu plano de governo e, posteriormente, os prefeitos terão 40 minutos para as perguntas. Eu passo agora a palavra para o pré-candidato ao governo do Estado de Minas Gerais, Márcio Lacerda. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela presença. Meus
cumprimentos ao prefeito Vitor Penido, presidente da Granbel, por essa iniciativa. Nossos agradecimentos ao prefeito Alexandre Calil por acolher aqui esse diálogo, e eu aproveito para cumprimentá-lo pela gestão à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, como Belo Horizontino, viu, Calil? Sempre torcendo para o seu sucesso e que a nossa cidade continue cada vez melhor. Meu abraço ao Coronel Piscinini, nosso deputado estadual, meus cumprimentos ao Vitório Medioli, que está fazendo também um belíssimo trabalho em Betim, herdou uma administração, uma prefeitura, uma cidade em situação bastante difícil, e está, então, colocando toda a sua experiência, sabedoria, conhecimento a serviço da população de Betim com excelentes resultados. Eu me sinto, como disse Calil, bem à vontade aqui nesse ambiente, esse auditório, fizemos tantas reuniões, e penso que é um excelente momento realmente para refletirmos um pouco sobre o nosso momento e sobre o nosso futuro. Nós sabemos que o nosso país tem um enorme potencial, sempre teve, e nós estamos, nesse momento, muito frustrados com o que a política fez com o nosso país e, consequentemente, até de forma mais grave, com Minas Gerais. Nós esperamos, nós, cidadãos, fomos educados desde a pequena infância para entender que governo é para estar a serviço do público, para ter consistência, constância, transparência, enxergar todos iguais perante a lei, dar oportunidades iguais para todos. E, infelizmente, o que nós vimos ao longo dos anos foi a maior parte do Estado brasileiro ser apossado por interesses privados e por interesses corporativos de funcionalismo, e que nos conduziu, então, à situação que nós estamos enfrentando nesse momento. E uma situação realmente muito difícil, porque de 2011 a 2017, o Brasil cresceu apenas 3,1%. 2011 a 2017, 3,1%. E o mundo cresceu 28% em média nesse período, e os países chamados emergentes cresceram quase 40%, 39%. Então, o Brasil 3,1%, o mundo 2,8%, e Minas Gerais ficou estacionado nesse período. A realidade é que caiu um pouquinho, ou seja, o seu PIB. E é uma situação terrível, porque a renda média das pessoas caiu, se a economia não cresceu, se a população cresceu, a renda média, então, certamente caiu. E Minas Gerais, então, nesse contexto brasileiro, está numa situação pior ainda e já vem caindo há muito tempo. Nós estamos, desde a década de 90, em Minas Gerais, assistindo a um processo de desindustrialização, de reprimarização da nossa economia, de perda de influência política, no sentido de influência em Brasília, e de perda de centros de comando das grandes empresas para outros estados e para o exterior, seja por decisão empresarial, seja por venda de controle. E nesse processo, então, nós vimos, ao mesmo tempo, a gestão do Estado não acompanhando essas dificuldades no sentido de se preparar ou de criar antídotos para ela, e também movido aí por por um processo político não meritocrático, piorou a situação da nossa economia e conduziu as finanças do Estado a uma situação desastrosa. Eu penso que o Calil colocou muito bem aqui. Quem for para essa eleição, vai ter que ter, com muito carinho, naturalmente, respeitando o sentimento das pessoas, falar a verdade, em que situação nós chegamos em termos de receitas
em termos de despesas, em termos da qualidade do serviço público e da perda de competitividade da nossa economia. Naturalmente, como eu disse no início, né, grande parte desse problema tem a ver com a situação nacional. E a situação nacional, nós estamos num sistema democrático, né, nós precisamos enfrentar essa situação através do processo democrático de eleições, né, de respeito à independência dos poderes, etc., a rotatividade no poder. Mas o povo está muito desesperançado, né? Está muito revoltado, tanto que, nesse momento, 60% em Minas Gerais das pessoas não têm intenção de voto, até mais um pouco. Isso significa um distanciamento muito grande do processo democrático. E nós temos que trabalhar muito para que essa eleição haja manifestação da vontade popular e que ela represente uma retomada da esperança. Porque eu acho que o grande déficit que nós temos hoje é de esperança, é de crença nas instituições. E essa descrença, se o processo democrático não der vazão, né, à criação de esperança e mostrar que tem um caminho de um futuro melhor, nós podemos até ter, né, e isso a gente já vê em muitas manifestações nesse sentido, busca de soluções fora do processo democrático e que nunca serão, né, as melhores. Nós sempre podemos esperar uma situação até pior do que a que nós vivemos. Ao mesmo tempo, esse distanciamento, né, que as pessoas têm da chamada política, que política não é só partido, não é só eleição, é o processo de construir soluções através da coletividade para políticas públicas, e a eleição é para a rotatividade do poder, e nós temos que convencer também, eu acho que esse é um ponto fundamental, a nossa inteligência, né, as nossas elites, no sentido mais amplo da palavra, não necessariamente elite econômica, nós temos que convencer as pessoas de que é necessário criar consensos mínimos, é necessário criar um mínimo de pacto para que as soluções tenham mais viabilidade. Ou seja, em que nós concordamos? Em que nós concordamos? Inclusive no nível nacional, não é apenas no nível estadual. No nível das cidades, isso já vem acontecendo. Tantos prefeitos de boa qualidade foram eleitos, reeleitos em 2016. Eu vi isso no estado todo acontecendo, e as cidades se reconstruindo. Ou seja, o processo democrático, o processo de respeito à administração pública sendo construído novamente a partir das cidades. Isso está acontecendo no mundo todo. A velha política, no sentido dos grandes partidos, está perdendo a confiança da população, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos e em tantos outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, se vê nas cidades as pessoas conversando, independentemente de posições ideológicas, políticas. A gente vê isso acontecendo próximo de nós, procurando construir um coletivo melhor. Nós temos que buscar uma forma de fazer isso no nosso Estado. Bem, a grande questão hoje, para todos nós, né, quando a gente pergunta à população quais são as prioridades, você vê sempre falando, né, saúde, segurança e emprego. Saúde, segurança e emprego. E o emprego, todos nós sabemos que ele advém da produção, que ele vem do investimento, vem da competitividade, da criatividade, da inserção no mercado nacional, no mercado internacional, de uma região, de uma cidade, de um estado. E Minas Gerais, como eu disse, vem perdendo espaço nesse processo. Então, a primeira tarefa, e aí eu estou dizendo, nós temos 4 grandes tarefas, olhando assim mais estrategicamente, ou seja, quais são
os pilares que nós temos que nos apoiar para a gente ter uma Minas Gerais melhor. Então, a questão da economia, do crescimento econômico, da geração de emprego é muito importante. No mínimo, porque é preciso ter emprego. As pessoas precisam ter renda. Mas também porque isso que gera arrecadação para as prefeituras, para o Estado. Infelizmente, muita gente acha que o dinheiro de governo, né, ele pode vir simplesmente de aumentar imposto ou de fabricar dinheiro ou de pegar dinheiro emprestado, né? Mas hoje o Estado, né, ele já não pode mesmo, isso emitir dinheiro é prerrogativa do governo federal, o Estado não pode fazer isso. Nesse momento, ele está impedido de tomar novos empréstimos, por várias razões, inclusive porque já atingiu próximo ali dos 200% de dívidas em relação à receita corrente líquida e não tem condições de pagar também, ou seja, não tem capacidade de pagamento. Portanto, o Estado precisa de desenvolvimento econômico para cumprir as suas obrigações com a população dos serviços básicos que tem que prestar em saúde, educação, segurança e tantos outros. Essa questão do desenvolvimento econômico depende do que se fizer em Brasília, é lógico, principalmente um Estado fortemente exportador, igual Minas Gerais, que depende de políticas de câmbio, depende de medidas, vamos dizer, de regra do comércio exterior, de taxação, de importação, exportação, etc. E precisa muito de ter um governo federal que coloque, né, como uma tarefa também principal a reconstrução da nossa economia tão abalada. Mas, independente do que acontecer em Brasília, nós temos que trabalhar. E essa reconstrução é a base, vamos dizer assim, das tarefas que um novo governador precisa encetar, precisa trabalhar em cima. E isso, para ser feito, né, precisa trabalhar em política tributária, porque nós vivemos no inferno tributário em Minas Gerais, criando novas tarifas que tornam o Estado não competitivo na atração de empresas, o pantanal burocrático, que nós sabemos que existe no licenciamento ambiental, na outorga de água, na vigilância sanitária, etc. E a falta de uma estrutura no governo que seja uma estrutura de altíssimo nível no que se refere à atração de investimentos, à coordenação interna de governo na política de desenvolvimento econômico e no receber bem o empresário como um amigo, né? E aí é aquela história, né? O governo que não é amigo do empresário no sentido de facilitar o investimento é inimigo do trabalhador, né? Porque não vai gerar emprego. E, naturalmente, tem muita questão ideológica envolvida nisso dentro do governo, que, infelizmente, né, certas correntes trouxeram para dentro do governo de Minas Gerais e de outros governos também de preconceito, né, contra o investidor, contra o empresário. Bem, tudo isso, naturalmente, é preciso ser feito com um planejamento de alto nível, com muita análise de mercado. Não adianta voluntarismo, é preciso ver naquilo que o Estado e que cada região, cada micro-região já é competitiva, é onde você pode obter resultado mais rápido, né? E ajudar essa região a ser mais competitiva, esse produto, né? Essa capacidade de competir seja mais competitiva. E nós temos tantos, né? Eu não vou me alongar nisso aqui, nós temos tantas áreas, né, como a do agronegócio tecnificado, que já é competitivo mundialmente, é só olhar, né, a nossa pauta de exportações, precisa de agregar valor e precisa de muita coordenação do Estado com os gestores locais e com o governo federal para que essa competitividade seja maior. E isso passa por planejamento, e planejamento com base micro-regional também,
e pensando não só em 4 anos, mas também em 8, 12, 16 e 20 anos à frente. Essa é a principal, é a grande tarefa, porque sem ela nós não teremos desenvolvimento sustentável. A segunda se refere às questões das finanças do governo. Essa é a tarefa mais difícil, porque nós temos hoje construído nos últimos 4 anos, incluindo 2018, pela previsão, de um déficit orçamentário de 30 bilhões de reais. E isso se reflete na dívida de 6, 7 bilhões, né, com os municípios, nos atrasos de pagamento de toda a ordem, na falta de investimentos, e, infelizmente, não precisava ter sido tão grande, mas o governo atual não tomou providências que deveria tomar desde o início da sua gestão, deixou, vamos dizer, o carro desgovernar, ladeira abaixo, e até, vamos dizer, aumentou despesas desnecessariamente, contratando muita gente que, às vezes, não tem nada a ver com a função para a qual foi nomeado, criou mais 7 secretarias, etc. O que fazer, então, com esse desastre financeiro? Os atrasos de pagamento, gente, terão que continuar por um tempo. Não terá solução milagrosa para resolver a dívida com os municípios. Não existe mágica num processo como esse, infelizmente. O que se pode fazer, e há muito o que fazer, primeiro, dar exemplo. Porque um governo que faz licitação para comprar alimentos e bebidas importadas de R$1 milhão para ficar no Palácio, está dando um péssimo exemplo. As pessoas não vão acreditar que está faltando dinheiro. Eu, governador, suspenderia durante 3 anos essas entregas de medalha que se faz. São 4 medalhas nós temos, né? Santos Dumont, JK, tem a Tiradentes, tem mais uma, Minas Gerais, lá em Mariana, não é isso? Dá umas 200 medalhas por ano. Essas festas, 4, devem custar não sei quanto, mobiliza não sei quantas pessoas. E aí, no 4º ano, falava, vamos dar medalha para quem ajudou, nesses 3 anos, a arrumar a casa. Isso é uma pequena economia, mas é muito simbólico uma coisa dessa. Né? E aí, o que pode ser feito? Isso são valores pequenos. Cortar carro comissionado, tem muita despesa, mas você pode fazer um acordo com o governo federal para protelar pagamento de dívidas, tomar novos empréstimos. O Rio de Janeiro fez isso, o Rio Grande do Sul aderiu também. O nosso governador não quis discutir, uma lei, acho que 156, foi votada no Congresso no ano passado. Ela é polêmica, que exige muita austeridade na administração, inclusive publicidade só pode ser de interesse público, e tem que segurar contratações, etc., precisa vender patrimônio. É lógico que com um novo presidente se pode negociar alguma mexida nessa lei, mas ela daria, certamente, um fôlego no sentido de tomar novos recursos e atrasar, digamos, ter uma postergação durante 3 anos, prorrogável por mais 3 no pagamento de dívidas. Resolve? Não resolve. Isso daria, vamos dizer, algum fôlego, mas o processo de reconstrução passa por algumas reformas, e essas reformas têm que começar vindo de Brasília, inclusive a da Previdência. O Congresso não vai votar esse ano, mas vai votar o ano que vem, a possibilidade de terceirizar, no sentido de vender créditos que o nosso governo do Estado tem a receber. E aí, a terceira perna, vamos dizer, desse vértice, ou melhor, a terceira perna de uma mesa, porque tem 4, tem mais uma, é a questão do estilo de administração. Né?
Em primeiro lugar, se você tem dificuldade de pagar em dia obrigações com os municípios, o que deveria ser feito? Ter chamado os prefeitos e dizer, as contas são essas, as demandas são essas aqui está a receita, a projeção para o próximo ano é essa, vamos discutir aqui, vocês que estão lá na linha de frente, no para-choque lá com o povo, o que é prioridade. O que nós temos que negociar com o Legislativo, com o Judiciário, com o Ministério Público, porque não atrasa nada deles, vamos chamá-los para algum sacrifício. Não é? Então, eu acho que o próximo governador precisava fazer isso logo depois de ganhar a eleição, não esperar 1º de janeiro, não. Chamar logo os prefeitos e dizer, olha, o que eu tenho aqui de informação das contas estão aqui na mesa, vamos discutir isso aqui, mesmo que seja por região, umas 10 reuniões, etc. É o mínimo que tem que ser feito, gente? Porque as pessoas estão na cidade, não estão lá no palácio. E chamar os prefeitos para ajudar. O que nós vamos fazer? A Copasa, os problemas da Copasa. Como é que a gente pode trabalhar para resolver? E os atrasos da CEMIG, que não leva energia lá onde tem água e tem terra e não consegue fazer irrigação porque não tem energia. São coisas práticas, simples, que afetam o dia a dia e, portanto, precisam de uma urgência na deliberação. E, já que é uma coisa participativa, vamos dividir o Estado em 30 e poucas regiões e vamos fazer um planejamento estratégico, olhando não só 4 anos, mas 8, 12, 16 e 20, em todas as áreas do desenvolvimento sustentável. E chamando as melhores cabeças, como aqui na região metropolitana, chamando as melhores cabeças de todas as áreas, e o que nós podemos fazer junto, naquilo que eu falei, em que nós concordamos, gente. Medioli usou uma imagem lá em Divinópolis outro dia, do Titanic. Então, o Titanic está meio avariado, mas ainda tem possibilidade, quem sabe, de chegar ao porto. E está todo mundo lá dentro e não tem salva-vida para todo mundo. Então, aquela coisa do individualismo, isso é problema meu, isso é coisa de governo, eu vou cuidar da minha vida, vou resolver o problema da minha família, da minha empresa, do meu cantinho aqui. Isso não existe, gente. Vocês viram, essa greve dos caminhoneiros mostrou o quanto nós somos interligados, o quanto nós dependemos uns dos outros. E mais uma semana daquela paradeira, que já era meio caos, ia ser um caos completo. É um exemplo dessa interdependência e de quanto a má política pode provocar um desastre. É isso que nós, enquanto pessoas que vivem comunitariamente, temos que sentar e falar como é que nós vamos preparar um futuro melhor. E o processo de gestão, então, essa terceira perna da mesa, passa por ter uma equipe muito qualificada. Eu uso uma imagem fácil de entender, já usei algumas vezes. Se Minas Gerais fosse um país, com seus 21 milhões de habitantes, 500 mil quilômetros quadrados, uma economia de 200 bilhões de dólares, um PIB, seria um país importante. Inclusive no futebol, se a gente pudesse pôr na seleção, Calil? Cruzeiro, América e Atlético, e uma turma do Caldense, etc., Vila Nova, teria uma seleção, quem sabe ganhava a Copa do Mundo. Mas, olha, se fôssemos um país, nós teríamos um ministério de nível internacional. Nós precisamos ter um secretariado de nível internacional, o segundo escalão também de nível internacional, porque nós temos que competir no mundo. Nós temos que ter pessoas muito qualificadas para entender as tendências de mudança que estão acontecendo na economia mundial hoje, e fazer as mudanças necessárias
naquilo que um governo do Estado pode fazer, inclusive na educação, para que a gente tenha mais competitividade. Bem, essa terceira perna, então, passa por equipe muito qualificada, passa por planejamento de curto, médio e longo prazo em todas as funções de governo. Isso é o mínimo que se tem que fazer, chamar os partidos e dizer, olha, nós vamos aqui, 1/3 dos cargos, vamos aceitar indicação partidária, mas não pode, daqui 1 ano e 4 meses, pedir para sair para disputar a prefeitura aqui de Nova Lima ou de, né? Ou de Raposos, tá certo? E daqui a 4 anos também, vamos ter a maioria que não vai se candidatar a qualquer coisa na outra eleição, gente. Nós vivemos uma situação de emergência, de pós-guerra, de reconstrução. Não é simples. Quer dizer, é simples no que fazer. Os resultados demorarão um pouco, mas o entendimento da situação é simples. É reconstrução. Isso precisa de união, de gente qualificada, de liderança, de confiança, de credibilidade, de transparência e cuidar das pessoas que mais precisam. Olhar, né, para fora pelos olhos de quem mais precisa também, porque se é uma situação de emergência, vamos olhar quais são. Alguém me falou ontem que lá em Ribeirão das Neves tem 4.000 pessoas que, se não tomar conta delas, vão passar fome. E passa por isso também. Pois é. Então, tudo isso. Agora, qual é o quarto pé dessa mesa? Eu estou falando das grandes questões mais estratégicas, né? É a questão de retomada da capacidade de protagonismo político de Minas Gerais em Brasília. Nós perdemos isso. E grande parte dessa perda foi causada por disputa entre o governo do Estado e o governo federal nos últimos 20 anos. E, às vezes, pensando em eleição, simplesmente, eleição para presidente, eleição para senador, para isso. E aí fomos o quê? Endividamos o Estado, porque era preciso ganhar a eleição, não colocamos pessoas adequadas nos cargos certos, e o recurso que se tomou emprestado não foi usado para fazer as mudanças que precisavam ser feitas. Então, olhar para Brasília, o governador chamar os deputados e senadores eleitos, né, 2 semanas depois da eleição, e diz assim, vamos combinar o que nós precisamos ocupar de espaço em Brasília, para aquilo que seja do interesse de Minas Gerais. E aquilo que for do grande interesse de Minas Gerais será dos pequenos interesses também justos de cada município. Isso é fundamental, e até para que, né, uma bancada coesa, que tenha seus interesses particulares, mas que olhe o interesse de Minas Gerais, vai ajudar o Brasil também a avançar. Bem, nesse momento, eu já estou com o quê? Uns meia hora já? Não marquei. Então, nesse momento, o que eu fiz, né? Eu corri aí, de um ano para cá, umas 170 e poucas cidades, olhando, né, as diferenças todas de Minas Gerais, que eu já conhecia bastante, mas não o suficiente, entendendo as particularidades de cada região, de cada tamanho de cidade, e vendo aquilo, né, que eram as questões comuns a todo o Estado. E aquilo que é comum a todo o Estado, né, nós temos essa questão do desenvolvimento econômico, da crise financeira do Estado, temos a questão da perda de influência política em Brasília e temos a questão da qualidade da gestão estadual. E temos todas as questões específicas de cada setor e de cada região para trabalhar. Na medida que você faz um planejamento detalhado, você vai cuidar, né, a qualidade da educação em tal região no que se refere à responsabilidade do Estado. Como é que está? O projeto pedagógico é único, bem orientado, tem acompanhamento de resultados. Vamos mirar a questão da segurança. Nós sabemos que
os crimes graves são muito mais concentrados em determinada região, que as polícias não têm uma coordenação adequada na sua atuação, nem na inteligência, nem na operação. Vocês viram aí, há poucos dias atrás, uma operação aí, prenderam 130 ou 170 criminosos perigosos vinculados ao crime organizado, em função do agravamento da situação de explosão de caixas, de queima de veículos, né? E eu até vi uma declaração, olha, para conseguir isso, teve uma grande coordenação entre as polícias, coordenação com a polícia de outros estados, etc. Mas por que isso não é feito permanentemente sob a direção do governador, porque é uma situação de crise que assusta muito as pessoas, é uma situação de guerra, e vamos defender a presença das Forças Armadas, no mínimo na coordenação de inteligência no nível nacional, de informação, que elas têm capacidade de fazer isso, e a violência rural. Vamos armar os proprietários, seus empregados de confiança, para que andem armados no limite da propriedade, vamos facilitar o acesso ao armamento. Muitas vezes, isso, né? Eu defendo isso com muita tranquilidade, né? Eu acho que precisa de muita firmeza nessa questão do crime. A vida criminosa é uma opção de vida. É lógico que, muitas vezes, derivada de uma situação social difícil, mas é sempre uma escolha de vida. Então, o bandido não é vítima, né? Nós somos vítimas da ação dele, precisa ser pensado dessa maneira. Bem, gente, então eu não queria me estender para dar oportunidade às perguntas, ao debate, né? Tenho equipe trabalhando, né, em plano de governo. Eu espero, no início de agosto, até o dia 5, aprovar, digamos, a estrutura principal disso, né, porque no dia 15 de agosto tem que levar no TRE uma proposta. Temos conversado com muitos e muitos setores e regiões, e não seria difícil detalhar isso aqui agora, é muita informação. Eu tenho informação, né, do que a Granbel tem discutido aí nas suas reuniões, quais são as questões mais prementes naquilo que se refere à relação dos municípios da região metropolitana com o governo do Estado, né, na saúde, na segurança, na questão da mobilidade, da questão CEMIG, questão Copasa, etc. Na questão do planejamento, né, o Estado mandou em dezembro para a Assembleia um plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana. É um assunto que vem já há alguns anos se debatendo. Inclusive, eu nem sei como é que está o texto final, uma proposta que foi anteriormente discutida, tirava muita autonomia dos municípios numa série de questões. Houve uma reação, né, àquele texto. É algo que precisava ser acompanhado. Certamente a Assembleia não vai votar isso esse ano, mas é algo que precisa se avaliar, porque nós temos aqui, né, 30 e poucos % do PIB do Estado, né, 5,5 bilhões de habitantes, sem falar no colar metropolitano, que aí teríamos 50 municípios, né, 34 mais 16. Mas todos aqueles que me acompanharam nos últimos anos sabem da minha vocação municipalista. Eu sempre estive muito próximo da Granbel, fui vice-presidente da Frente Mineira de Prefeitos dois mandatos, e procurei, desde o primeiro momento, atuar fortemente em conjunto aqui com as cidades mais próximas em todas as questões. E, para encerrar a minha fala, nós temos que discutir
a reforma do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, ou seja, o conjunto da federação e dos poderes, nós temos hoje, de cada R$100 pagos em salários no Brasil, de pessoa, no emprego formal, de cada R$100 pagos, R$22 são pagos a funcionários públicos, nos 3 níveis de governo, né? O número de funcionários entre 2000 e 2014 cresceu de 5,8 milhões para 9 milhões de pessoas em 14 anos. E os salários cresceram, em termos reais, 51%, enquanto no setor privado cresceram 21%. Então, não é falta de tamanho, não é falta de gente, em termos da quantidade de pessoas empregadas em relação a cada 100 pessoas empregadas, o Brasil não tem muita gente. O que nós não temos é eficiência, porque o volume que nós gastamos na saúde, na educação, na segurança, em relação ao nosso PIB, é similar ao que outros países gastam. Nós gastamos mais do que outros, no legislativo, no judiciário, mas você não tem a eficiência adequada na saúde, na educação, na segurança. Então, problema sério de gestão. E a reforma do Estado brasileiro, além da questão da eficiência, precisa focar num ponto essencial, que é o papel das cidades. Então, eu defendo que cidades, que se criem, né, um aparato legal para que cidades que sejam eficientes no processo financeiro, de gestão, de qualidade de serviço, tenham mais autonomia, assumam, né, naturalmente com recursos não carimbados, transferidos das outras instâncias, assumam mais e mais obrigações, tenham mais e mais autonomia. Isso é fundamental. E que a gente diminua tanta interferência de órgãos de controle, de Ministério Público, de Judiciário, no dia a dia da administração municipal. Isso é básico no que se refere ao futuro do país, né? E as cidades combinando isso com mais solidariedade, né? Mantendo as disputas político-ideológicas e outros tipos de competição, mas que tenham um mínimo de convergência na busca de um resultado melhor na qualidade dos serviços, na aplicação dos recursos públicos. E eu agradeço muito, viu, Vitor, essa oportunidade e me coloco à disposição de vocês para o debate. Um abraço. Portanto, dando continuidade, nós gostaríamos de esclarecer mais uma vez que os prefeitos, somente os prefeitos, terão 1 minuto para suas perguntas. A nossa assessoria vai passar o microfone pela ordem dos assentos, como foi da vez anterior. E o pré-candidato, o senhor Márcio Lacerda, terá 3 minutos para a resposta de cada pergunta. Mais uma vez, né, boa tarde a todos os colegas aí, já cumprimentei todos, meus colegas prefeitos. O Vitório Modiola eu não havia cumprimentado ainda, parece-me, mas eu tenho 2 perguntas e um pedido. O pedido é que, caso o senhor seja eleito, não faça politicagem, faça gestão pública, assim como o senhor fez no município de Belo Horizonte. E a pergunta é como nós vamos resolver, caso o senhor seja eleito, quando eu falo nós, todos os prefeitos, com a municipalização da segurança pública do Estado de Minas Gerais, onde nós passamos grandes apuros para manter a Polícia Militar funcionando e a Polícia Civil. Hoje o Estado paga apenas os policiais lá em Florestal, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Fica tudo a cargo de um município pequeno, pobre, com poucos recursos para gerir segurança pública. E a outra pergunta é como o governador Márcio Lacerda, caso seja eleito, vai cumprir os compromissos
de dinheiro usurpado dos caixas da prefeitura, que é dinheiro do município e que o governo retém de forma arbitrária e irresponsável. Bem, Ottoni, obrigado pela pergunta. Essa questão dos municípios assumindo despesa da segurança, né, é apenas um capítulo que já vem de algum tempo, que isso não é recente, né, de pagar combustível, pagar aluguel, manutenção de veículos, etc. Às vezes, coisas até muito mais simples que faltam, isso já vem de muito tempo. Tinha uma estatística da MM, que eu vi no ano passado, que os municípios na faixa de 10 mil habitantes, em média 10 mil habitantes ali, já gastam em torno de 8% em média do seu orçamento pagando, né? Isso antes dos atrasos da saúde, por exemplo, ou do transporte escolar, porque aí é apenas mais um capítulo dessa transferência de obrigações indevidamente para os municípios, né? É apenas mais um capítulo. Então, eu acho que a resposta está dentro daquilo que eu falei. Quer dizer, sendo eleito, antes de tomar posse, vamos reunir os prefeitos com, digamos, uma equipe de transição, vamos analisar o orçamento e vamos ver o que é prioridade no gasto, o que a gente está atrasando e não deveria estar atrasando, e outras coisas que estamos pagando em dia e poderíamos atrasar um pouco, porque não tem remédio. O déficit, o ano que vem, vai continuar, ele não vai ser resolvido. E aí, você falando da segurança, quando você olha o orçamento global do Estado, no ano passado, o empenhado foram 98 bilhões, e uma receita de 88 aproximadamente, um déficit de quase 10 bi, né? Desse total, 32% eram aqueles chamados encargos especiais, né? Transferência aos municípios, pagamento de dívida, precatório, etc. Em seguida, vem 16% aposentadorias e 16% segurança. Então, a segurança já pesa fortemente no orçamento hoje. Quando você olha a folha de pagamento, a segurança é 30%. A segurança é 30%. Quando você soma o sistema prisional, que é mais uns 3%, né, e soma o judiciário, o Ministério Público, mais de 40% da folha do Estado vai para esse complexo da segurança e da justiça e Ministério Público. Então, o gasto existe, né? A questão é qual é a qualidade desse gasto. O pessoal da própria polícia diz que podia estar melhor gasto. Aí é uma questão de entrar um pouco mais no detalhe. Eu falei aqui da falta de coordenação, de planejamento, etc. Então, não é justo, né? Falando em segurança, sistema prisional, eu soube há um tempo atrás, não sei se foi corrigido, que tem umas penitenciárias que têm indústria lá dentro. É isso? Tem lei para isso. O preso trabalha, tem um tanto por mês que a empresa paga, a empresa deposita numa conta vinculada, vai mais ou menos um terço para a família, sei lá, um tanto para as despesas e um tanto para o pecúlio do preso. O Estado está se apossando desse dinheiro também. Imagina, é um valor relativamente pequeno, mas de alto impacto na negatividade. Quer dizer, não tem critério, né? E aí, o cobertor está curto mesmo, né? A questão é o que vai ficar fora do cobertor. Essa decisão ela não é compartilhada. E não tem milagre, a não ser, como eu disse, no curto prazo, fazer um acerto com o governo federal e conseguir uma flexibilização na capacidade de endividamento e no pagamento de dívidas para dar algum refresco. Isso precisa passar pela Assembleia, também não é simples, né? Mas os deputados do próximo ano, certamente, e eles dizem que aprovaram tudo que o governo atual precisou, aumento de imposto, 5 bilhões de depósitos judiciais, vender até de forma errada
algo que não, né, que não deveria ter sido mandado para a Assembleia. Então acho que é botar, né, os números na mesa e vamos compartilhar aqui a dificuldade de solução. Não pode ser meia dúzia de pessoas lá dizendo, ó, entrou um dinheiro hoje, paga aquilo, não paga. Tem que ter um pouco mais de compartilhamento, porque a crise é realmente muito séria. Boa tarde mais uma vez, né? Pedindo desculpa ao Calil, que não cumprimentei antes, o Vitor, ao doutor Vitório, né? Márcio, você eleito e governador do nosso estado, como que você vai lidar com os restos a pagar? Saúde, educação, transporte escolar, né? E uma outra pergunta, qual a sua proposta para nós melhorarmos a educação? Porque eu entendo a educação, o conhecimento como o maior patrimônio do ser humano. E se nós não investirmos em educação, você citou antes que nós precisamos de evoluir, Vitório, a nível mundial, se nós não investirmos em educação, nós não teremos isso. Eu gostaria de ouvir sobre a sua proposta que você tem também para a melhoria na educação. Bem, Juim, obrigado. A questão das dívidas passa por uma negociação, né? E um compromisso. Mas eu digo o seguinte: é possível ter algum dinheiro novo, né? Por exemplo, bom, isso eu já comentei aqui, né? Tem um projeto de lei lá no Senado, no Congresso, não sei que ponto que está, que permitiria aos governos, aí se inclui prefeitura e Estado, negocie os seus créditos no mercado. Isso era uma zona cinzenta. Nós, para fazermos aqui na prefeitura, fizemos através de uma empresa que nós criamos chamada PBH Ativos, né? Que a gente lançou debêntures no mercado lastreado por créditos da prefeitura. Foi um dinheiro que ajudou bastante nos investimentos. E, aliás, o dinheiro só podia ser usado para investimentos. Enfim, então, isso não seria votado, foi uma decisão política do Congresso de não votar isso porque, digamos, fim de governo, né? Mas será votado o ano que vem. Então, o Estado poderá negociar no mercado créditos que tem, né, fazer uma antecipação legalmente de receitas, assim como prefeituras também poderão fazer como prefeitura, não criando uma empresa como nós fizemos aqui. Então, são fontes extraordinárias, e aí uma negociação com os credores, no caso das prefeituras, né, qual será a prioridade de aplicação desses dinheiros, desse recurso novo. O grande problema do Estado hoje, o governador falou isso outro dia, é o déficit da Previdência, né? O ano passado foi de 16 bilhões, que custou 21, e a receita vinculada, né, de contribuições foi de 5, e com tendência de crescer. Precisa também fazer uma auditoria nisso, dar uma olhada, né? Essa área de pessoal é sempre possível dar uma olhada, muitas vezes erros são cometidos. Mas isso continuará sendo um buraco sem fundo se não for votada qualquer reforma de Previdência que seja focada em reduzir privilégios, né? Não afetar o pessoal que ganha pouco. Mas, então, é aquela história, tem que negociar de forma transparente, né? Não tem outro caminho. Desculpe. Bem, todos nós, né, que tivemos escolas públicas de qualidade, nós somos mais velhos, né? Estudamos em escolas públicas gratuitas a vida inteira, de qualidade, e eu me orgulho muito disso. Nós sabemos a importância disso, né? E o Estado, né, tem a obrigação do ensino médio, de parte do ensino fundamental. Ele pode fazer uma coordenação forte na questão do ensino técnico, né? País que não convence a sua população que educação é prioridade, não vai para frente. Nós resolvemos bem o problema da universalização, do ensino médio, do ensino fundamental.
temos um problema grave de qualidade no ensino médio, porque ele não atende os objetivos de vida das pessoas, né? Tem uma reforma aí em andamento. O ensino superior criou muitas vagas novas, está sendo muito mais inclusivo, mas ele não é focado, né? Ele não é focado em resolver as questões das regiões, né? As questões da competitividade. O Brasil gasta muito dinheiro com pós-graduação, com mestrado, com bolsas no exterior, mas não tem planejamento de competitividade por trás disso, né? O que o Japão, a Coreia, a China fez? Agora o Trump está botando o pé na porta, né? E você pega os melhores talentos, vê qual é o conhecimento estratégico que o país precisa e manda os melhores estudantes para as melhores universidades lá nos Estados Unidos para aprender aquela ciência, aquela tecnologia. Depois o cara vai trabalhar na empresa lá, aprende tudo e volta para a China para fazer aquilo lá. Então, nós tínhamos que estar identificando os gargalos das nossas cadeias produtivas, né? Na área da saúde, por exemplo, 80% dos insumos da nossa indústria farmacêutica, da nossa indústria da saúde, são importados. Então, tem uma oportunidade, significa 15 bilhões de dólares por ano de importações. Então, tem uma oportunidade. Agora, sem educação focada, né, naquelas tecnologias, você não vai avançar nesse processo, né? 3 minutos virou meia hora aqui, né, quase. Mas os assuntos são longos mesmo, né? Mas Boa tarde para todos e para todas, né? Cumprimento a mesa. E sou José Walter, prefeito de Entre Rios de Minas. Estou meio estranho aqui, né, na Grambel, né? Mas me permitam aí a presença. Em primeiro lugar, eu gostaria de comungar com as ideias do nosso, se possível, governador do Estado de Minas Gerais. Então, comungar a ideia, principalmente daquilo, de fazer uma administração enxuta, uma administração que não olhe só o lado político das pessoas que vão compor o secretariado, o segundo escalão. Isso nós tivemos preocupação no município nosso, e apesar da nossa pequena receita, a gente tem conseguido muita coisa. Estou aqui? De jeito nenhum. Mas, então, nós estamos aqui até com o meu secretário de Obras, Infraestrutura e Obras, não é isso? Que é um engenheiro formado, um engenheiro civil. Talvez pela primeira vez na minha cidade, nós temos um engenheiro civil à frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras, dentro daquilo que você falou. Agora, depois desse comentário, eu estou demorando um pouquinho, mas vou terminar, gente. Eu queria ver, né, qual a sua proposta, Márcio, de a gente resolver de vez essa questão do Pacto Federativo. Não é possível mais que os municípios fiquem de pires na mão, nos ministérios, perante aos deputados, para conseguir migalhas para resolver os seus problemas. Então, nós sabemos que cerca de 60% da receita vai para a União, 23% para os estados aproximadamente, e apenas 17% para os municípios. E, como você falou, as pessoas demandam os serviços de saneamento e tudo mais, saúde, educação, etc., né, nos municípios. Então, qual a sua proposta? Eu acho que posso até sugerir que a gente tenha união, uma união forte de todos os prefeitos da Minas Gerais, de todos, junto com o governador, para resolver de vez essa questão. Bem, eu estive lá em Entre Rios, conversamos, né, e vi realmente o seu esforço lá dado, mesmo com a arrecadação per capita baixa, né, para manter os serviços básicos com qualidade.
Existem hoje, já no Congresso, uma série de projetos de lei, vamos dizer, para facilitar a vida do gestor local, né? Uma série de mudanças que podem ser feitas e outras que poderão vir. E eu defendi isso nas reuniões da MM, eu fui em 8 das 10 reuniões no ano passado, que nós conversemos com os nossos candidatos, principalmente deputado federal e senadores, para que eles assumam um compromisso de votar a favor dessas mudanças. Porque, muitas vezes, essas mudanças no sistema tributário, na distribuição de recursos, depende de ter uma concordância do Ministério da Fazenda, né? E o presidente da Câmara me falou, 1 ano e pouco atrás, ele diz assim, qualquer projeto para andar aqui no Congresso, o ministro da Fazenda tem que concordar. E é lógico que o ministro assume com esse poder. Ele diz, eu só vou para lá se eu tiver, digamos, esse poder de veto, porque ele acredita num determinado tipo de gestão. Isso é o quê? Falta também de um presidente que faça também esse diálogo federativo. Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu assumi fazendo reunião de 3 horas e meia, presidente Dilma, vice-presidente Temer e os 3 ministros principais, né, governo, Casa Civil e Fazenda, não, planejamento também, eu com a minha diretoria nova, né, no início de 16, e ficamos 3 horas e meia, não, vamos criar aqui um diálogo, vamos ter uma mesa federativa, etc., e o vice-presidente Michel Temer vai ser o coordenador do diálogo, não teve nenhuma reunião. Então, essa desarticulação de governo, né, que não olha o país na sua essência, que é a questão das cidades, não tem solução, né? Por isso que eu falei no início, a gente tem que torcer, né, para ter um presidente, né, que seja focado no diálogo federativo. E, para isso, precisa de mudanças na Constituição, precisa de mudança no marco legal e boa vontade, principalmente. Mas aí a gente precisa chamar os nossos candidatos que estão lá pedindo voto, principalmente os federais, para que eles assumam esse compromisso municipalista, porque só a verba, né, da emenda, da obra, resolve o curtinho prazo ali, te dá um fôlego, mas o problema estrutural continua do mesmo jeito, né? Prefeito de Raposo. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do meu vizinho lá, o Vitor Penido, em nome de quem eu cumprimento todos, os prefeitos. Márcio, eu não poderia deixar de estar falando, porque eu sou prefeito de Raposos e eu tive a honra de tê-lo lá visitando uma tarde. E foi o único pré-candidato que eu já vi em algumas situações que visitou a minha cidade e ficou um bom tempo para ver os nossos problemas. Eu já vi outros candidatos em eleições anteriores que nem passavam, alguns passavam até com helicóptero e tal coisa. Então, vem de encontro quando o Calil fala, eu acho que vai ganhar aquele que vai tocar no coração das pessoas. E eu acho que ele, nesse momento, ele tem tocado, viu, Márcio? Quando você tem visitado aí já 170 cidades. E a dificuldade nossa, prefeitos, né, não é diferente quando se fala que tem o atraso de recurso, mas hoje Raposo tem uma dificuldade muito grande, que o Vitor sabe, é a questão também que foi falada aqui anteriormente, a questão do lixo. Que se tem um consórcio que nunca sai, que nunca... Às vezes até da sua época na administração aqui, como prefeito, né? Às vezes você tem algum conhecimento disso. Então, é uma dificuldade grande que hoje os municípios têm de pagar esses aterros sanitários privados. Então, eu gostaria, Márcio, que você falasse alguma coisa sobre isso e que pudesse, nesse momento de angústia da gente, né,
de estar dando um alívio. E dizer também que eu acho que, com esse momento dos prefeitos que estão passando essas dificuldades, eu acho de ter você como candidato também é uma luz no fundo do túnel, tá certo? Então, eu gostaria de saber sobre a questão do lixo. Bem, eu tenho conhecimento, né, daquela licitação que foi feita de um consórcio coordenado pelo governo do Estado. Eu não me lembro quantos municípios aderiram, né, e cujo contrato ficou paralisado, está paralisado desde 2015, não é isso? E que cada município ia pagar, se não me falha a memória, R$18 por tonelada que saísse do município e que não tivesse a mais de 12 quilômetros, vamos dizer, do centro de logística da distribuição, de captação do lixo, etc. Eu não sei, né, quanto R$18 por tonelada representaria no seu orçamento. Então, é algo que a gente vai ter que discutir e ver se esse contrato, de fato, ele é viável. Né? Ele é viável. Você está pagando 90 hoje para uma empresa... está pagando. Então, ou seja, certamente, eu não sei quanto também o Estado ia bancar de diferença nessa PPP. Né? Não sei quanto. Então, é algo que a gente precisa sentar junto mesmo e avaliar. Né? Falando de consórcio, eu me lembrei, né, quando eu estava na prefeitura, nós criamos o consórcio Aliança para a Saúde, né, que era só para urgência e emergência e que abrangia inicialmente 8 ou 9 cidades aqui da região metropolitana. Estava indo bem, eu fui o primeiro presidente desse consórcio, e depois o governo do Estado, nós queríamos expandi-lo para a região metropolitana. Já tinha alguns acordos, né, de SAMU com algumas cidades vizinhas, e a coisa estava indo bem. Inclusive, passamos a analisar a diferença de preço de compra de medicamento, etc. E o Estado veio, né, e disse, não, tem que ser a região central inteira, 104 municípios, e com participação do governo federal, estadual e municipais. Vocês imaginam, né, que até hoje gastou-se dinheiro, comprou, sei lá, equipamento, ambulância, o pessoal fez concurso e nada aconteceu. Quer dizer, você não teve nenhuma coisa nem outra. Então, essa questão da simplicidade, né, aquele negócio do que o ótimo é inimigo do bom, você tem também que pensar, ver. Tem tanta experiência bem-sucedida para lixo, para outras coisas no Brasil, no mundo afora, que a gente não tem que ter vergonha de copiar. Né? E o Estado tem um papel de coordenação, né, até para ajudar aqueles múltiplos consórcios microrregionais e de outros tipos temáticos que existem a funcionarem melhor. Quer dizer, o Estado, se é composto de pessoas muito qualificadas, se o dinheiro de contratar gente é bem usado, você pode, né, dar consultorias muito fortes para os municípios. Falta isso também. Porque um dos problemas que nós temos na sustentabilidade é a questão da qualidade da gestão municipal. Quer dizer, eu sei que você faz um bom trabalho, mas tem muita coisa que você poderia avançar se o Estado colocasse consultor à sua disposição, né, inclusive para partilhar experiências com outros municípios. Mas a questão do lixo merece uma análise e eu vou fazer isso nas próximas semanas. Portanto, nós encerramos, então, a participação das perguntas aos candidatos e eu passo agora a palavra ao prefeito de Betim, Vitório Medioli. Caro Márcio Lacerda, nós estamos num momento em que Minas Gerais enfrenta todos esses problemas de desajustes financeiros, e aí precisará intervir no corte das despesas, na reestruturação, quebra de paradigma. Nós já até conversamos pessoalmente a respeito disso. Mas também Minas Gerais precisa crescer, desenvolver, atrair investimento e destravar também
tudo aquilo que está parado nas gavetas da burocracia de Minas Gerais. Temos mais de 20 mil empreendimentos que aguardam numa fila que não acaba nunca. Aí, quando chega aqui um candidato ao governador e fala que vai atrair do mundo inteiro coisas, eu acho que não está ciente que, na realidade, não precisa atrair com ação focada na atração, mas em destravar aquilo que está parado aqui dentro. Tem um potencial, provavelmente, mais de 1 milhão de empregos em Minas Gerais, que está na gaveta do Estado. E eu acho que isso também acontece porque não tem ninguém no Estado, há muitos anos, que entenda o processo desenvolvimentista. Ou seja, não enxergam, né? As secretarias de desenvolvimento, as pessoas que são colocadas, não têm noção mínima do que é o mundo competitivo. E travam, e fazem um mundo de marketing, de propaganda, que é totalmente descabido. Um Estado não pode funcionar dessa forma. Se você chegar ao governo, o que é que pretende fazer com o caso do desenvolvimento, da burocracia, do apoio à competitividade que Minas Gerais perdeu pelo excesso de carga tributária, pelo excesso de burocracia e por todas as complicações que aqui se geram? Hoje, se um empresário estrangeiro ou brasileiro mesmo, né, olhar para o Brasil, Minas Gerais vai ser um dos últimos que ele vai olhar como oportunidade de investimento. Muitas vezes existe muito processo de expansão de empreendimentos já existentes, não necessariamente investimentos novos, que a pessoa não consegue expandir em função de não ter um Estado parceiro, né, do investidor, parceiro da produção. E o que eu posso dizer, né, lógico que quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, o Estado, a economia mineira brasileira estava num momento razoável, 2007 para 2008, depois veio aquela crise financeira internacional, 2008, 2009 teve uma queda, 2010, 11, 12, houve uma recuperação. Mas eu herdei uma estrutura que o Brumer era o secretário nos 4 anos anteriores, onde o secretário era muito poderoso, né? E o Brumer conhecia mercado, vamos dizer assim, e eu também, inclusive por ter sido militante na Federação das Indústrias, fui empresário, gestor do Instituto Evaldo Lodge, trabalhei dando apoio técnico a arranjo produtivo pelo interior afora, tipo Nova Serrana, etc. Tinha diálogo e capacidade de entender o processo produtivo, o processo econômico, inclusive por formação mesmo. Então, o que era o secretário de desenvolvimento? Tinha um secretariado mais técnico naquela época. Então, os demais secretários não tinham pudor em se reunir e aceitar a liderança do secretário de desenvolvimento em questão de meio ambiente, de finanças, de obra, né, de agricultura, de turismo, etc., porque ali era o assunto temático do desenvolvimento econômico. E o secretário era presidente do Conselho da CEMIG, do Conselho da CODEMIG, do INDE, era vice-presidente do Conselho do BDMG, Tamar Franco era o presidente. Então, era um secretário poderoso e tinha uma cooperação, uma sinergia forte dentro do governo para poder fazer as coisas andarem. Naquele processo, foram desburocratizadas as juntas comerciais, por exemplo, que é uma questão básica, né, da burocracia, e nós conseguimos, em 1 ano e pouco de trabalho, liberar e assinar protocolos de investimento, incluindo o licenciamento. Assim, o secretário de Meio Ambiente também participava do grupo, né? Só no Triângulo eram 6 ou 7 projetos de usina de açúcar e álcool. Eu, inclusive, fui homenageado lá
recentemente pelo sindicato. Conseguimos fazer um zoneamento agrícola no Triângulo para acabar aquela resistência contra a cana, mas a cana também tendo uma limitação do seu espaço. Então, são questões práticas que o empresário chegava, ele tinha com quem conversar e via o seu assunto andar. Agora, o problema maior, e Medioli sabe muito bem disso, está vinculado à questão de licenciamento ambiental, que tem problema ideológico, tem problema de quadro, de capacidade de pessoal e tem problema de liderança. Porque a legislação ambiental é confusa, né? A maior parte da legislação vem de resoluções de conselhos, né? Conselho Nacional, Conselho Estadual. Os itens da Constituição, do que se refere a meio ambiente, não tem uma lei regulamentando isso até hoje, mas falta liderança, falta comando, falta chefe para destravar os negócios, gente. É isso. O Medioli entende disso muito bem, né? Só colocando uma pessoa lá no norte de Minas, na região do Jaíba, lá, que ele indicou, né? Só colocando uma pessoa mais qualificada lá, já destravou uma porção de coisa. Então, falta isso, conhecimento, capacidade, competência e vontade de fazer as coisas acontecerem. E, fundamentalmente, pessoas comprometidas em cumprir metas, em cumprir plano, em alcançar objetivos. Em suma, resolver entrave burocrático não é difícil, mas falta liderança, falta organização e vontade de cumprir meta. Passar as palavras agora para Valdir Salvador de Oliveira, o Juninho. Caro Márcio, demais membros aqui da mesa, quero me referir ao Márcio como um ex-companheiro da AMIG, porque nós o procurávamos, como ele era secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, para abordarmos com eles as questões dos municípios mineradores. Vou tentar ser sucinto pelo andar da hora, mas, em especial, os municípios mineradores, mas carecem de parte disso que Vitório, com propriedade, disse agora. O Estado ainda não entendeu o quanto que ele precisa de ser eficaz no fomento econômico. No nosso caso, ainda mais porque as cidades mineradoras têm um grande potencial para a atração de outros negócios, a não ser a própria mineração, através da cadeia produtiva dos fornecedores de insumos e produtos de mineração, pela sua localização geográfica. Mas nós falamos disso agora mesmo com a Anastasia, de que nós não tivemos até hoje o privilégio de ver o Estado gastando o que recolhe de CEFEM com o que constitucionalmente foi definido para o uso da CEFEM, que é o financiamento da infraestrutura e da diversificação econômica das cidades e das regiões mineradoras para prepará-las para a exaustão mineral. Nós acabamos de ter um ganho significativo agora, quando nós conseguimos melhorar a arrecadação da CEFEM no Brasil, melhoramos a alíquota, foi um trabalho intenso liderado pelo Vitor, na AMIG, por nós todos trabalhando, e agora os municípios têm condição, inclusive, de participar de um fundo de investimento específico, por exemplo, das cidades mineradoras, para atrair negócios para lá, naturalmente, mas é preciso ter a parceria do Estado. Dissemos para a Anastasia que nós passamos algumas décadas mendigando o apoio do Estado para nos ajudar na fiscalização da atividade de mineração. Tivemos uma evasão fiscal tão pesada nesse segmento que há 20 dias atrás, ou 30, o Instituto de Justiça Fiscal e a Receita Federal foram participar de um encontro de municípios mineradores que fizemos do Brasil aqui em Belo Horizonte, e, ao espelhar o resultado da sonegação desse segmento, nós ficamos absolutamente assustados, a ponto de provarem que, em um exercício fiscal, deixou-se de pagar ao Brasil 1 bilhão e 300 milhões de dólares de tributos oriundos da mineração, porque as grandes operações levam o minério do Brasil para paraísos fiscais pela metade do preço que ele é praticado no mercado mundial, e lá se coloca o preço cheio. Nós temos outras grandes dificuldades, que são, por exemplo, os licenciamentos ambientais, já muito bem abordados aqui pelo Vitório,
são fundamentalmente, mudou aquela época de empresário procurar município para ganhar terreno para se implantar. O que ele quer é segurança, agilidade, condições de fomento, ambiente de fomento para ele ir participar. Ainda não conseguimos isso. E os municípios mineradores já começam a ter alguns sinais que as cidades mineradoras já têm. Falou aqui o prefeito de Raposos, que já foi minerador, Nova Era já foi minerador, Barão de Cocais já foi minerador, e estamos, por exemplo, com uma lanterna acesa com um sinal amarelo muito grande para Itabira, pioneira em mineração no Brasil, que deu ao Brasil e até parte do mundo uma grande escola para se fazer melhor mineração de qualidade, que a previsão da Vale é que nos próximos 15 anos encerre a sua atividade numa cidade de 120 mil habitantes, que pode correr um risco de perder a sua capacidade, eu não vou falar de investimento mais não, de bancar o próprio custeio das prefeituras. E o que nós temos falamos anteontem, há 3 dias atrás, com o João Batista Maris Guia, falamos hoje com o professor Anastasia, de o que nós esperamos é realmente um grande desenvolvimentista à frente do Estado, um surtado, um sujeito que tenha juízo, mas que seja inquieto, que tenha nele o espírito de Juscelino Kubitschek da nossa era, que por mais que seja criticado por ter deixado algumas dívidas no Brasil, se ele deixou dívidas foi para financiar o investimento e não dívidas do excesso de inchamento da máquina pública como tem hoje, a ponto do Estado chegar no ponto que chegou. O Anastasia falou muito aqui de um Estado simples, fácil, básico de se funcionar, mas é preciso de mais do que isso, é preciso de um Estado moderno. Os prefeitos hoje são queixosos de que não recebem nem a cota-parte do ICMS, que é direito deles, pois trata-se de um imposto de circulação de mercadorias que é feito na sua própria cidade. E hoje, se o Estado quisesse receber isso, bastava um programa de TI que, ao empresário recolher, já ficasse numa conta do município destinada a ele a cota-parte dele. Não se prioriza município, não se prioriza desenvolvimento. E a gente não tem dúvida nenhuma de que é desenvolvimento econômico que alavanca o resto das ações do governo. Não há desenvolvimento econômico sem educação de qualidade. Não há desenvolvimento econômico pujante se não tiver saúde, para pelo menos você ter uma população razoavelmente saudável, para você diminuir absenteísmo, turnover, etc. Não há desenvolvimento se não fizer investimento em infraestrutura. Então, nós precisamos de um grande desenvolvimentista. A gente fala lá na MIG que estadista não dá mais, inclusive porque a palavra estadista foi confundida nos últimos anos com um bom estadista é aquele que representa bem o Estado. É pouco. Nós precisamos de um que mexa na estrutura do Estado, que faça um movimento, um transformador. Então, as cidades mineradoras esperam que o próximo governador, constitucionalmente, cumpra o seu objetivo da CEFEM, que use o grande potencial da atividade de mineração instalada dos nossos estados para promover o desenvolvimento econômico a partir da mineração e não só nela. Você deu dados aí, Márcio, sobre economia. A previsão é que daqui a 6 meses, ao findar esse ano, o estado do Pará seja o maior estado minerador do Brasil, superando Minas Gerais, que hoje produz 43% da produção mineral brasileira. Então, nós não podemos mais assentar em cima das nossas riquezas confortavelmente e dizer que Minas Gerais, sendo um grande produtor de commodities, era o bastante para aqui desenvolver. Temos uma matriz econômica ainda concentrada, estamos perdendo para Goiás em transformação de grãos, estamos perdendo para outros países do mundo. Avisávamos há 20 anos atrás que o nosso concorrente não era mais a Austrália, era o Pará. A realidade chegou, o Pará já nos passou para trás, os maiores investimentos estão lá. Então, a gente espera merecer do próximo governador entusiasmo, surto de desenvolvimento, parceria com os municípios, visão desenvolvimentista, para que a gente saia do status que nós estamos hoje. A gente deseja a você muito boa sorte e gostaria também de dizer o seguinte, falamos aqui mais cedo, vou falar de maneira resumida para terminar a nossa fala. Todos os candidatos que aqui estão têm pontos comuns. O primeiro deles, o que eu acho que tem sido muito saudável, é que a gente tinha um medo, mas felizmente a maturidade de todos vocês e as nossas também, que os candidatos esquecessem
das propostas de governo para talvez ficar focando nos erros do atual ou dos ex-governadores. Felizmente, o foco tem sido as propostas e o que é capaz de transformar o Estado, porque nós não vamos conseguir mudar nada apontando quem foi o responsável isso ou o que foi responsável por aquilo. Mas nós sabemos também que o próximo governador, se a gente pudesse trocar a nomenclatura do título, ele, ao ser eleito, deveria ser empossado como um síndico da massa falida. E como síndico massa falida, ele vai ter que preservar e sanear a empresa, ele vai ter que definir quem são os credores quirografados, os preferenciais, os comuns, alguém vai ficar sem receber, todo mundo vai ter que dar algum tipo de contribuição, então é preciso que tenha uma pessoa no governo com um nível de ética que é muito maior do que honestidade, ética precede muito isso, e que tem uma estatura tão elevada que consiga chamar, por exemplo, o judiciário para conversar e dizer como que ele vai participar desse sacrifício, de uma Assembleia Legislativa que hoje gasta 1 bilhão e 200 milhões de como ela vai participar desse sacrifício, do Ministério Público, que parte dele ainda acha que o papel do Ministério Público, uma parte dele, bons e maus tem na família da gente, não é diferente do Ministério Público. Tem o papel apenas do denuncismo midiático, que leva muita instabilidade às gestões públicas, estaduais, governamentais, federais, estaduais e municipais. Então é preciso de alguém que tenha uma liderança tão absoluta. E termino dizendo para você que o que a gente sempre conversa lá é o seguinte: vários modelos foram tentados nas gestões. Os modelos partidários ideológicos faliram. Os modelos dos grupos tradicionais para gerenciar o governo também faliram. Os modelos populistas faliram. Nós precisamos de um modelo diferenciado. Nós hoje acreditamos muito mais no perfil do candidato do que naquilo que ele pode representar de coligação partidária, de grupo, etc. Então, a gente deseja a você muita sorte e espera que, se eleito, você seja o transformador que o Estado precisa. Que o Estado não precisa só de gerente, mas não há técnica de planejamento bem aplicada que, sozinha, seja capaz de tirar o Estado do status que está. Além da técnica de planejamento, que é essencial, a postura, a liderança, a inteligência, a credibilidade, a visão de futuro vai fazer do Estado, se Deus quiser, um Estado melhor do que está hoje. Muito obrigado e muito sucesso para você. Prefeito Vitor Penido. Bem, você tocou muito bem num ponto importante, né, e o papel dos municípios mineradores, da mineração, mas você tocou também num ponto importante. Eu tenho dito que o próximo governador, lógico que tem que ser um bom gestor, mas ele tem que ser um bom político também, no sentido de compreender, né, as tendências e ganhar os corações e as mentes das pessoas para o trabalho que precisa ser feito. Quer dizer, tem que ser um sonhador transformador de pés no chão. Essa é a receita. Mostrar, olha, tem um caminho a ser percorrido e nós temos condições de percorrê-lo juntos. E eu penso que a minha passagem por governos, governo federal, estadual e na prefeitura, eu acho que desempenhou um pouco esse papel desenvolvimentista, transformador, quebrando paradigmas, pensando na técnica do planejamento, mas fazendo as pessoas acreditarem naquilo como um elemento de transformação e aderirem ao projeto, né? Trazer aquele funcionário já desconfiado, desanimado, de 10, 20 anos de casa, e ele entender que o projeto é bom para ele como cidadão, como profissional, é bom para a terra dele. E esse processo de mobilização tem que incluir, né, o empresariado, incluir os movimentos religiosos, a academia, os movimentos sociais, os deputados, os vereadores, os prefeitos, ou seja, é um trabalho coletivo. Alguém, né, para dirigir a discussão e mostrar, tem um caminho, a solução é essa, né, vamos abraçar isso e vamos fazer. Eu não citei aqui, mas a quantidade
e Medioli tem mostrado isso com muita sabedoria lá, a quantidade de alternativas que você tem de parcerias com o empresariado, né, é muito grande. Não simplesmente, né, uma PPP tradicional de saúde ou de educação, mas tem tanta coisa que você pode, num jogo de ganha-ganha, conseguir investimento. A questão da mineração, você falou muito bem, eu conheço, né, um pouco desses dados já, e a mineração hoje representa 32% da pauta de exportação de Minas Gerais, mas a indústria extrativa como um todo, e a mineração certamente é quase tudo, representa com 2,5% apenas do ICMS recolhido. É lógico que a cadeia produtiva, né, envolve serviços, envolve comércio, envolve indústria, como é o caso da agropecuária. A agropecuária, no conjunto dos impostos do Estado, contribui com menos de 1%. Mas o agronegócio contribui, né, porque você tem logística, tem serviço, tem insumos, tem produção, tem agregação de valor. Só que a agropecuária não é finita, e o minério é finito. Daí é que está a diferença, está o alto risco. Quando teve aquela tragédia de Mariana, o Duarte, né, me telefonou, eu estava numa reunião aqui, nesse auditório, e imediatamente nós mandamos uma equipe toda de defesa civil, de saúde, de assistência social para lá, até o Estado assumir. Os primeiros 2 dias nós trabalhamos bastante lá. E coincidiu que daí a 15 dias tinha reunião em Brasília, na França, em Paris, da COP21, né? E eu levei o Duarte comigo, o presidente da Frente Nacional, o prefeito, arrumamos um passaporte, roupa de frio para ele e tal, e participamos de umas discussões lá com algumas entidades da União Europeia, e lá existem exemplos, né, de redefinição do futuro de regiões mineradoras ou de estruturas de indústria siderúrgica ultrapassada, que teve que mexer, né, naquela região para voltar ou para pensar em ela ter emprego no futuro. Então, tem muito exemplo no mundo em que isso foi feito, existe possibilidade de cooperação nisso, e você colocou muito bem que é justo, né, que o Estado cumpra a legislação no que se refere a essa questão. Eu, te ouvindo aqui, né, eu me lembrava que eu estou aqui cumprindo um papel muito importante para mim, que é um processo de aprendizado, né? Eu digo que esse negócio de rodar o Estado todo aí, de um ano para cá, para mim é uma espécie de peregrinação de aprendizado, porque para falar de plano de governo, para falar de administração, a gente tem que aprender todos os dias, né? Não só antes, como durante, como depois da eleição. E eu não tenho dificuldade nenhuma de ouvir, de aprender com as boas ideias, com a boa experiência tão rica, né, que existe em torno de nós, e você deu aqui, né, uma contribuição importantíssima num assunto que é estratégico para o nosso futuro e que é perigoso, inclusive, né, de alto risco. Mas esse desenvolvimentista transformador que você quer precisa de ter um pouco disso, precisa de ter um pouco de surto para ser síndico de massa falida, né? Então, e de governo, que é muito mais difícil do que de uma empresa. Mas vamos nós aqui colocar um pouco de insanidade e loucura, porque a situação é uma situação muito doida mesmo, né? E merece um pouco de surto. Prefeito Vitor Penido. Bem, gente, primeiramente agradecer o nosso pré-candidato, Márcio Lacerda. Você está com essa presença sua aqui, sem dúvida nenhuma, foi muito importante, e você ter a oportunidade de apresentar propostas aqui, até mesmo um posicionamento a respeito da situação do nosso Estado, não é isso? Agradecer aqui o Coronel Piscinini, que é deputado estadual, a presença dele, meu amigo de muitos anos, né? Do prefeito Medioli, dos prefeitos aqui do Divino, Capim Branco, do prefeito de Mário Campos, né? Juninho, Itatiaiuçu, de Entre Rios, o ex-senador aqui, o
Tilden Santiago, não é isso? Enfim, a turma... embaixador. Então, agradecer a todos e deixar um aviso para vocês aqui, gente. Eu acho que todos os nossos prefeitos, nós não podemos mais, com certeza, esperar nada que possa acontecer para melhorar essa situação nossa aí até o final do ano. Então, é cada um fazer o seu dever de casa e ver o que pode cortar. Porque é verdade, não tem expectativa nenhuma. Nós estamos vendo aí, atraso de pagamento... Hein? Pois é, mas infelizmente, não adianta a gente ficar aqui iludido, é verdade. Então, é cortar. Não tem outra saída, não. É a gente preparar para poder... esse final de ano vai ser um ano dificílimo para todos nós, entendeu? Então, é importante a gente chamar atenção para isso, né? Alguma coisa que tiver de funcionários, dar uma enxugada. Foi o que eu fiz na Prefeitura de Nova Lima, não é isso? Na hora que eu entrei, porque não tinha como tocar Nova Lima. Então, acho que precisa ser feito isso. E ainda tem que enxugar mais ainda o município em razão da situação que nós estamos vivendo aí, não é isso? O país está parado, sem dúvida nenhuma, o Estado nem se fala, não é isso? E, com isso, os municípios sofrem a falta de arrecadação, não é isso? Então, agradecer demais e lembrar que na terça-feira próxima, dia 17/7, vão estar presentes aqui o Rodrigo Pacheco, do Democratas, e o governador Fernando Pimentel. São os dois últimos candidatos a governo de Minas. Parece ter um agendamento com uma outra candidata que surgiu por último do PSOL, pediu ontem, né? Eu vou olhar com vocês, prefeitos, para ver o dia que a gente pode marcar para ter a presença também dos prefeitos da cidade e a gente ouvi-la, não é isso? E a única mulher candidata a governadora de Minas Gerais. Então, muito obrigado, uma boa noite e acho que fomos felizes demais nesses encontros que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado. Estamos de volta aqui falando no encerramento do segundo dia do evento do Encontro de Prefeitos com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Vamos tentar falar com o Márcio Lacerda para saber a opinião dele a respeito do evento e principalmente para saber dele a questão que há uma possibilidade do nome dele ser o vice-candidato a presidente na chapa do Ciro Gomes. Passaram hoje o senador Antônio Anastasia e agora findou o Márcio Lacerda, está ali conversando com o restante do pessoal. Importante dizer, como o próprio presidente da AMIG e da Granbel disse, Vitor Penido, na próxima terça-feira você de casa tem encontro marcado com o governador Fernando Pimentel e também com Rodrigo Pacheco, deputado federal da chapa do Democratas. Na segunda-feira foi o primeiro dia de evento, nós tivemos a oportunidade de apresentar as falas dos pré-candidatos João Batista dos Mares Guias e também do Romeu Zema. Márcio, qual a avaliação que o senhor faz desse encontro junto aos prefeitos associados da Granbel e da AMIG? É um encontro muito produtivo, como eu disse aqui há pouco, de aprendizado, um debate bastante tranquilo, né? Eu, como ex-prefeito, né, não tenho nenhuma dificuldade em dialogar com prefeitos e eu acho que demos aqui um passo importante, né, na construção de um ambiente de debates para as próximas eleições e aprendendo um pouco mais a cada dia de como encontrar saídas para a grave situação que Minas Gerais se encontra. Mas nós estamos falando ao vivo para a TV Banqueta, a TV Comunitária de Nova Lima, junto com a TV Comunitária de Patinga, de Sete Lagoas, de Belo Horizonte. Então, a oportunidade de você falar para o público do senhor a respeito do nome do senhor, está sendo ventilado para ser o vice da chapa do Ciro Gomes. O senhor não tocou nesse assunto aqui. Como que anda isso? O senhor, se for convocado, vai encarar esse desafio que pode ser maior do que ser o candidato em Minas? Olha, esse assunto não foi tratado dentro do meu partido de forma objetiva. Ele surgiu na imprensa depois de uma reunião entre o PDT e o meu partido, o PSB, e que meu nome foi ventilado. Eu não participei desse processo e nada de concreto aconteceu. Então, eu sou pré-candidato ao governo de Minas, firmemente decidido a me manter como pré-candidato e daqui a um mês como candidato. E não acredito que essa situação vá evoluir lá e não é minha intenção optar pela pré-candidatura ou pela candidatura a vice-presidente. De qualquer forma, chega a ser um elogio e ter um nome ventilado a ser vice numa chapa nacional. É verdade, é verdade. Eu tenho uma experiência grande como empresário, como
gestor, né, federal, estadual, municipal, uma militância no meio empresarial, no meio municipalista, e penso uma capacidade de diálogo, de transitar, né, em várias correntes de pensamento, procurando construir consensos e procurando sempre uma situação de equilíbrio que leve a construir melhores resultados para a população. Penso também que o fato de eu ter trabalhado com o Ciro Gomes, né, 2 anos e meio, ele como ministro e eu como o segundo ministério, pode ter levado também as pessoas a entenderem que a minha posição ao lado dele seria conveniente. Mas eu não tratei desse assunto com o partido nem com o próprio Ciro Gomes. De qualquer forma, obrigado, boa sorte, seja nacionalmente ou em termos estaduais. Obrigado. É um momento importante para Minas Gerais, nós precisamos sair da situação difícil em que nós estamos e o caminho é o diálogo, é a busca de consenso, é as pessoas entenderem que é importante votar bem, votar em pessoas preparadas, competentes, podem ser políticos, mas tem que ser bons gestores e que tenham ficha limpa. Estou ao lado do prefeito Nova Lima e presidente da Amiga da Grambel, Vitor Penido. Prefeito Vitor, presidente Vitor, qual o balanço o senhor faz desse segundo dia de evento? Acho muito bom. Foi de agrado de todos os prefeitos que aqui compareceram, sem dúvida nenhuma, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir e assistir aqui, né, posicionamento, programa de governo, medidas que têm que ser tomadas. Todos estão conscientes que a situação do Estado é gravíssima, não é isso? Não adianta fazer promessas aqui em campanha, nessa campanha agora, porque não vai conseguir cumprir. Sabemos que o Estado vamos ter um período aí de dificuldades e também preparar os prefeitos para fazer o dever de casa, porque daqui para frente as coisas a tendência é só piorar, até que haja uma mudança de governo e esse próximo governo, ele então mude a forma de fazer política, né? Então, no meu entendimento, foi de agrado de todos aqui que compareceram, não só prefeitos, como vice-prefeitos, vereadores, secretários, é isso, e de uma geral. Os próprios candidatos também deixaram aqui a reunião muito satisfeitos e felizes, né, pela forma que foi colocada, com o maior respeito e carinho. Conforme o próprio prefeito disse, os candidatos apresentaram as propostas com críticas, mais críticas pontuais. Aproveitamos para fazer o convite que na próxima terça-feira vai estar presente aqui o governador Fernando Pimentel e o deputado federal Rodrigo Pacheco. Chegamos ao fim do segundo dia do evento. Na próxima segunda-feira, um novo encontro com a TV de Nova Lima, Sete Lagoas, Belo Horizonte e Ipatinga. Obrigado e até a próxima.